Hoje, né, estamos no 28º dia da nossa jornada de oração e jejum pelos maridos. E como a gente tinha prometido, a gente ia fazer mais um café online, né? E gravando para aquelas que não estão conseguindo estar conosco nesse horário e até por causa do fuso horário, né? Que nós somos internacionais nesse grupo e muito legal isso. E nessa noite especial eu queria, né, apresentar as mulheres maravilhosas que vão compartilhar algo da parte de Deus conosco, que é a Alessandra Peterson, né? A Alessandra é membro da nossa igreja já faz bastante tempo, ela é formada em Direito, uma mulher de Deus, está no nosso grupo de oração das mulheres ali da IDN. E a doutora Priscila também, para quem não conhece, ela é psiquiatra, né? E não vou lembrar todas as condecorações dela, da Alessandra, mas mulheres de Deus, né? Mulheres assim que fazem parte do nosso ministério de oração também e que tem algo do Senhor para compartilhar e nos encorajar nessa noite, né? Porque nós estamos aqui nesse grupo num propósito, que é estar intercedendo e orando pelos nossos maridos e encorajando umas às outras. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para elas, mas antes da gente começar, né, dar honra aqui da nossa pastora Debbie, tá orando pelo nosso momento e pelas mulheres que vão estar ouvindo essa gravação, né, em algum momento do dia de amanhã e depois. Boa noite, pastor. Boa noite. Gostoso estar aqui com vocês. Estou animada para ouvir essas mulheres de Deus compartilhando nessa noite. Então, deixa eu abrir aqui orando por todas nós, amém? Paizinho, nós amém. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, a tua fidelidade, Senhor, com cada uma de nós, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja falando, Senhor, através da doutora Priscila, através da Ali, Senhor. Pai, realmente ministrando aos nossos corações essa noite, Senhor. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastores, pastora Debbie. Ai, gente, tô bem aqui tremendo aqui. Mas, pois bem, né? Meu nome é Alessandra, eu tô aqui para compartilhar com todas vocês um pouco daquilo que o Espírito Santo me ensinou e ainda vem me ensinando na trajetória da minha vida. E eu gostaria de compartilhar primeiro com vocês, eu não sei se todas pertencem a uma comunidade, eu não sei se todas já tiveram esse conhecimento de quem é a pessoa do Espírito Santo, mas eu estou aqui para falar não só dessa pessoa do Espírito Santo, mas da experiência que eu tive com a pessoa do Espírito Santo para acrescentar na vida de todas vocês. Eu gostaria de começar dizendo quem é esse Espírito Santo, né? Quem é ele, né? Como que ele veio para nós, né? O Espírito Santo, ele é um presente. Quando Jesus se foi, ele disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar um consolador, vou enviar um conselheiro que vai estar com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo, ele veio, né, como nosso consolador, como nosso conselheiro. Ele veio para nos ajudar, para nos inspirar e para nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor e a perseguir essa jornada junto com ele, para que a gente chegue no nosso alvo, que é Cristo. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história da minha vida que aconteceu há muitos anos, né? Eu tinha me proposto, há 10 anos atrás, aprender um pouco da palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. E eu fiz um voto com o Senhor, naquela época a gente chamava de voto, eu fiz um voto com o Senhor, que eu leria a palavra de Deus. E eu comecei a ler a palavra de Deus e comecei a ter sono, variações de coisas, né? E nunca conseguia ler, ou se lia, não conseguia entender, interpretar.
Então eu comecei a chorar cada vez que eu lia a palavra de Deus. Então isso começou a doer muito no meu coração, porque eu digo, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, né? Mas eu não consigo entender o que está escrito aqui. Como que eu vou fazer para entender? Eu não entendo o que está escrito, eu não, sabe? Foram meses chorando, tentando compreender a palavra do Senhor. E foram meses que o Senhor me ensinou e ministrou sobre a minha vida o que ele queria dizer com aquela palavra. E no meio desse choro, né, de procurar a presença de Deus, né, eu conheci o Espírito Santo, que foi enviado a mim. Então, de dia eu li a palavra de Deus, e à noite algo ministrava sobre mim, sobre qual era o significado daquela palavra. Então, eu comecei de Gênesis ali, e eu comecei a entender quem era Deus, quem era o nosso paizinho celestial, nosso Abba, que é descrito lá no Novo e no Velho Testamento. E isso começou a ministrar o meu coração. E meninas, eu quero compartilhar com vocês que Deus fez uma transformação tão grande em mim, porque eu era a esposa rixosa de Provérbios, sabe? Aquela que arde os dentes, que você quer pegar assim. E eu era essa esposa rixosa, reclamona, né? Queria que o meu marido fosse modificado a todo custo. E no meu coração, eu tinha para mim o seguinte, que se eu obrigasse o meu esposo a fazer as coisas do Senhor, ia dar tudo certo, eu estaria fazendo a minha parte. Mas acontece que não aconteceu desta forma que eu queria. Tanto é que no primeiro capítulo lá que nós pegamos no livro, o que ela pede? Para modificar o marido dela. Ai, Senhor, e começa a citar defeitos, mas ele faz assim, assado. E Deus chega e fala para ela, como Deus chegou e falou para mim, olha, né? Você precisa de mudança. E era muito legal porque eu tinha o hábito de orar com o meu filho, né? E de fazer o devocional com o meu filho. Quando meu filho nasceu, eu tinha esse hábito de orar. E para quem conhece, sabe que eu oro extensamente, tento pegar praticamente que todo mundo. E aconteceu que o meu esposo ele não me acompanhava nessa época, né? E o que aconteceu? E eu parei de pedir, parei de murmurar, parei de impor para ele e comecei a orar. Depois de um tempo, eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo. Ele falava comigo, eu recebia muitas orientações do Espírito Santo e passava para o meu marido a respeito de negócios, muitas coisas. Eu sentia no coração e compartilhava com o meu marido. E o meu marido, um dia, ele falou assim, ó, mas eu que sou cabeça da casa e tu que fala com o Senhor, né? Então, para minha surpresa, um dia o meu esposo começou a me acompanhar nessa questão de oração, sabe? Mas muitas vezes eu chorei, eu desejei a presença de Deus sobre mim. Eu chorava e eu pedia, Senhor, você me pediu para ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu não consigo compreender essa palavra. E isso doía o meu coração. Porque teve uma época que eu ansiava de todo o meu coração, meu entendimento, e as pessoas conversavam muito sobre a Bíblia, e eu não sabia como que elas tinham todo esse conhecimento. Eu não sei esse versículo, eu não sei onde fica. E cada vez que eu escutava uma pregação, o Espírito Santo me trazia ao coração, me trazia à mente aquilo que eu já tinha lido. Então, quando ele fazia isso, eu tinha mais prazer de ler a palavra, porque eu descobri que eu lembrava de uma forma diferente. E eu lembrava. E isso começou a ser importante para mim, o fato de eu lembrar da palavra quando alguém falasse. Isso me inspirou, me instigou a conhecer mais do Espírito Santo. E eu fiquei muito agradecida por isso. O Espírito Santo, ele me ensinou e tem me ensinado muitas coisas, né? Eu fui e ainda estou superando o egoísmo, né? Nós, mulheres, às vezes temos pensamentos e atos egoístas. Atos que, às vezes, prejudicam o andamento da nossa casa, o ensino dos nossos filhos e prejudicam também até a gente na fé, né? E Deus
como eu era uma pessoa que, né, sempre, tipo, não, eu sempre fui uma pessoa autônoma. Então, eu sempre falava, não, eu não dependo do fulano, eu posso fazer isso, eu não dependo do ciclano, eu posso com as minhas mãos, né? Então, isso me pegou muito, porque eu não conseguia depender do outro, com medo que o outro me deixasse na mão. E isso é uma coisa que eu trouxe lá da infância, e eu nem compreendia. Mas o Espírito Santo, ele fazia eu dar os passos cada vez que eu abria o meu coração. Então, nos meus relacionamentos interpessoais, o Espírito Santo, ele foi muito essencial, porque ele me ensinou que as pessoas têm características diferentes, são diferentes e não são como eu quero que elas sejam. E isso para mim, isso para mim trouxe paz ao meu coração. Porque à medida que eu fui aprendendo da palavra de Deus, eu fui compreendendo que o amor de Deus, ele é perfeito. Nós conhecemos em parte agora, o que no futuro nós conheceremos por inteiro. Mas o amor de Deus, ele não é um amor humano que se pode se estender até a nossa família ou até aqueles nossos conhecidos. Ele abrange mais. Nisso, o Espírito Santo começou a me desafiar, meninas, e por pessoas que eu nem conhecia. Vai lá, conhece. Ela tem algo para te ensinar. Fala. Ela tem algo para te dizer. E o Espírito Santo começou a me ensinar o momento de falar, como falar com determinadas pessoas. E ele me ensinou mais ainda. Se o Pai Celestial te chamou, se o nosso Senhor Jesus Cristo te salvou, ele quer salvar a pessoa do teu lado. Porque é da vontade de Deus que todo joelho se dobre e toda língua confesse que o Senhor é Rei. E que ele fez o sacrifício para nos salvar. E ele foi trazendo ao meu coração uma paz e foi me possibilitando a pisar na água, que é aquela coisa de não ficar com os meus pensamentos, com o meu preconceito e conhecer mais as pessoas, ter mais amizades, né? O Espírito Santo, ele traz um entendimento tão lindo que ele promove a união, a integração. E nós, quando começamos a fazer parte de um corpo de Deus, você consegue compreender do amor do Senhor. Quando você se disponibiliza a andar coordenado, o Espírito Santo vai trabalhando para que essa coordenação seja feita no mundo espiritual e no mundo real. Porque aí não há invasão do mundo alheio, há o respeito. E isso o Espírito Santo tem me ensinado e me corrigido. Uma outra coisa que eu gostaria de citar para vocês, né? Que o Espírito Santo é o nosso consolador. E ele nos ensinará aquilo que nós não sabemos. E ele nos ensina a nos portar, a falar, né? A ser mais compreensivo com o outro, de forma que nós possamos chegar no coração das pessoas, né? De acordo com aquilo que é liberado pelo próprio Espírito. É interessante que a gente não precisa ficar preocupado com o que nós vamos falar. Ele vai à nossa frente, porque o Senhor fala que o Espírito falará por nós quando houver necessidade. Porque Deus, né, nos trouxe, né, e nos deixou, né, um amigo fiel. Um amigo que é o Espírito Santo. E que se nós pudermos permitir, essa é a palavra-chave, permitir que ele entre e fale ao nosso coração. Essa permissão gera crescimento. Essa permissão, ela gera crescimento em todas as áreas da nossa vida. Uma vez, gente, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que o Espírito Santo severamente me chamou a atenção. Eu não sei se a pessoa está aqui, eu ganhei uma compota de uma compota, assim, né? Um conserva de uma pessoa. E deixei na geladeira e esqueci. E nós aqui em casa fazendo as coisas com essa pessoa e tudo e tal. E ela perguntou assim: ah, você comeu a compota que eu te dei? E eu gelei. Eu digo, poxa, não vou dizer que eu não comi. E agora?
Comi. E tava gostosa, Ali? Tava bem gostosa. Ai, que bom que você gostou, essa pessoa disse. E à noite, o Espírito Santo, à noite, enquanto eu dormia, ele veio e me corrigiu. Ele disse: por que que você se sentiu constrangida a falar algo que você não fez? Eu não sou constrangimento desta forma. Aí eu fiquei assim, eu não consegui dormir porque eu pensei que alguém estava falando comigo. E ele veio no meu coração e ele disse: eu quero que você vá no culto nesse final de semana e que você diga para essa pessoa que você mentiu e que você não comeu a compota e que você ficou constrangida de dizer que não tinha comido. E eu senti que se eu não fizesse isso, eu ia perder a presença do Espírito Santo do Senhor. E isso veio ao meu coração porque eu gosto da oração, eu gosto de interceder. E eu acredito que eu não posso ter empecilhos para isso. Isso veio tão forte no meu coração que quando chegou no culto eu fiz conforme as palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. E essa pessoa disse: ai, Ali, tipo, né? Eu digo assim: não, eu fui constrangida porque eu fiquei com medo de dizer que eu não tinha provado da compota. E isso, o medo não vem de Deus. O amor perfeito, ele lança fora todo medo, diz a palavra. E nós temos que pegar a palavra. A palavra, a armadura que Deus descreve lá em Efésios 6, é a palavra, em resumo. E essa armadura a gente precisa usar. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, tudo que nós precisar, nós vamos lembrar. E assim Deus tem me ensinado, ele tem me corrigido, porque o Espírito Santo, ele não chega acusando. Ele sempre me pergunta: o que você acha? Fez certo? E eu sou sempre constrangida por esse amor, porque a pessoa que quer melhorar, quer fazer mais, ela corresponde a esse chamado. Fiz errado, vamos arrumar? Porque a maior vergonha é envergonhar o nome do Senhor, a qual nos sustenta, nos supre, nos dá saúde. E eu tenho pensado muito nisso, pensado na honra do nome do Senhor. E o Espírito Santo, ele vem trazendo isso no meu coração sempre que eu caio em erro, sempre que eu tento fazer as coisas com as minhas mãos e não com as mãos do Senhor. Quando nós descansamos em Deus, nós conseguimos movimentar montanhas. E isso não é da noite por dia. Tem que haver uma certa perseverança. Então, a palavra de Deus, ela fala assim, que quando viesse o Consolador, ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que ele tem feito na minha vida e tem feito na minha casa. A maior pregação que nós podemos pregar lá fora é ter uma casa ordenada, coordenada pelo Senhor, guiada pelo Espírito Santo de Deus, nosso Consolador. E isso eu venho aprendendo dia após dia, porque não há pregação se nós soubermos apenas da letra, porque a letra mata, mas a palavra diz: o Espírito vivifica. Ele vivifica o homem. E nós temos que procurar entender que a pessoa do Espírito Santo, ela é a nossa ajudadora, ela é um auxiliar importante no nosso cognitivo, no nosso coração, sentimento. Se ele habitar em nós, uma vez que ele habita em nós, ele habita para sempre, diz a palavra. Ele fala que habita para sempre, porque a palavra lá em João 14, 16, 26 fala que o Espírito, nosso conselheiro, é verdadeiro e habitará para sempre em nós. Amém, amada? Compartilhar com vocês, o Espírito Santo de vocês, abram o coração, abram o entendimento, estejam com o coração disposto. Nós não conseguimos mudar esse mundo material, mas através do Espírito Santo, da oração e da comunhão dos santos, nós conseguiremos mudar o nosso mundo aqui, o nosso mundo real. Algum tempo atrás, na nossa comunidade, houve uma pregação que fala, o pastor Skip, ele pregou que aonde nós estivermos, botar a planta do nosso pé, nós devemos mudar o ambiente.
Nós podemos mudar o ambiente. E esse mudar o ambiente nós não fazemos sozinho. Nós fazemos à medida que nós estamos dispostos a nos curar, a nos sarar, a abrir mão, a sacrificar. Quando nós fizemos isso, quando nós abrimos mão de nós mesmo, para que a palavra e o Espírito entre, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós mudamos o ambiente. E aquele ambiente triste, caído, aquela coisa desprezível, muitas vezes, se torna um ambiente em que flui o Espírito Santo através de nós, por nós. E olha, nós não fizemos nada. A palavra diz, é o Espírito que habita em nós que faz todas as coisas. Amém, amadas? Fiquem vocês com Deus e muito obrigada. Amém? Vou passar a palavra para nossa querida doutora Priscila, que ainda tem muito a acrescentar no dia de hoje para nós. Um beijo, fiquem todas em paz. Oi, pessoal, boa noite. Que bom estar com vocês. Alguém pode me perguntar, mas como é que você sabe quando o Espírito Santo de Deus está falando com você? Eu vou falar uma coisa bem pessoal, cada um tem um jeito, né? Eu sinto algo como se fosse no meu peito, sabe? Meu coração começa a bater forte, e aí eu tenho uma sensação que eu tenho que... geralmente, quando eu tenho que fazer alguma coisa, falar com alguém, ou até mesmo isso que a Ali falou, que tinha que resolver com aquela pessoa, confessar, né? Mas você pode desenvolver um jeito de ouvir a voz do Espírito bem pessoal tua, né? Comigo, as coisas acontecem assim, é uma sensação, é uma coisa carregada de emoção, que às vezes até me dá assim, uma sensação como se as minhas pernas não aguentassem em pé, com a presença do Espírito. Então, é uma coisa assim, é bastante pessoal, mas eu queria que vocês começassem a prestar atenção. Como que acontece quando o Espírito está falando com vocês? Quais são as sensações que vocês têm? Porque é uma presença muito doce, é uma presença tão maravilhosa, né? Lá eu queria que vocês lessem depois João 14, sabe? Principalmente aquela segunda parte, quando fala que Jesus pede o Consolador, né? Então, é muito interessante, né, nessa parte de João, porque ele fala assim, que ele vai pedir o Pai e o Pai vai mandar o Consolador. Então, Jesus, quando estava aqui nessa terra, o contato dele, a ministração dele é como se fosse uma ministração presencial, tá? Então, era com aquelas pessoas, com aquele grupo. Aí, ele foi para o Pai, pediu o Consolador, e o Consolador, o Espírito Santo, é como se fosse a gente aqui, numa rede social. O Espírito Santo, então, ele pode estar em todos os lugares. Jesus, quando veio, ele foi Deus na forma de homem. Ele só tinha contato com aquelas pessoas que estavam com ele. Mas o Espírito Santo, ele está aqui, ele está em qualquer lugar do mundo, habitando dentro do coração das pessoas que confessaram com a sua língua e creram que Jesus é o Senhor. Então, vejam que legal, o Espírito Santo é como se fosse a grande rede, porque ele pode estar em todos os lugares. E aí o Espírito Santo na nossa casa, né? Como é que rola essas coisas assim, né? Então, a primeira coisa interessante, gente, lá em João 14, fala assim, ó, que o mundo, que Deus ia mandar o Espírito, Jesus ia pedir para o Pai, e o Pai ia mandar o Espírito Santo. Aí fala que o mundo não pode receber o Espírito Santo, não vê e não conhece. Então, vejam só, o que nós temos dentro de casa? As pessoas normais que não têm Jesus no coração, né, que não têm essa grande ferramenta, elas não podem receber, não veem e não conhecem. Olha a riqueza que nós temos. Nós temos algo que é como se fosse um grande tesouro na nossa casa. Ah, mas só eu sou cristã, ou só eu busco a Deus, a minha família toda partilha de outra crença, mas existe você nessa casa e você está com o Espírito Santo dentro de você.
nesses dias difíceis, né, nós temos passado por dias bem de desafios. Vocês não imaginam, assim, o que eu escuto lá no consultório, né? As pessoas, muita gente desanimada, muita gente sem ter o que falar, sem ter o que esperar, e eu, às vezes, não tenho também o que dizer, doutora, e a vacina, doutora? Quando que vai acontecer essa vacina? Aí eu não sei dizer, né? Eu falo, olha, talvez quando vier a próxima vacina da gripe, abril, final do ano, começo do ano, mas assim, nós estamos cheios, às vezes eu fico, as pessoas me fazem muitas perguntas e muitas delas eu não tenho como responder. E imagino que vocês, no dia a dia, está acontecendo isso. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou perdendo tanta gente? Assim, eu estava voltando de carro agora com meu marido e assim, eu fui botando no dedo, né? Eu falei, nossa, 6 pessoas que eu perdi aqui, de uns 6 meses para cá, pessoas relativamente bem próximas, pessoas que fazem parte da minha história. Então, que coisa diferente que a gente está vivendo agora, né? E o Espírito Santo seria como se fosse, né, um aplicativo, sabe? Que a gente pode utilizar para trazer uma resposta, trazer uma esperança, trazer um consolo e uma sabedoria de viver nesses dias. Eu acho que, por isso que, assim, a palavra fala que as outras pessoas, elas não sabem, não veem, não entendem, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nesses dias difíceis, nos dar estratégias, às vezes não ter o que falar, mas ter um sorriso, ter uma palavra de gratidão, ter uma atitude de carinho. Então, o Espírito Santo, ele está conosco, mas as outras famílias, as outras casas não têm isso. Então, é o primeiro ponto. Então, sente assim como que é uma coisa legal. Você tem um presente, você tem um diferencial na tua casa. Outra coisa, o Espírito Santo, ele vem bem próximo quando Jesus fala ali, não vos deixarei órfãos e voltarei para vós. Ele mandou o Espírito Santo. Como a gente tem passado por tempos, né, de sensação de sensação que você está sozinho, né? Talvez você viva uma situação que de repente o teu marido trabalha o dia inteiro, ou o teu marido viaja, você passa o dia inteiro sozinha, ou até mesmo que você é a única pessoa que partilha da fé, né? E existem casos que, por exemplo, pode ser que o teu marido, ele ainda não foi transformado, as palavras, as orações do nosso livro, elas estão diante de Deus e vão continuar trabalhando, mas de repente o teu marido, ele te deixa sozinho nas situações de desafio. Aquela situação onde você tem que decidir, quando você vê, acaba sobrando para você. E o Espírito Santo é alguém que você pode dizer, ó, Espírito Santo, se você tem Jesus no teu coração, você pode dizer, Espírito Santo, me ajuda. Pega na minha mão, me ajuda a vencer isso daí. O que eu vou falar para minha filha adolescente que está tendo crise, que está numa situação que eu não sei, eu não tenho autoridade, teoricamente, para isso, porque seria o marido, o sacerdote do lar, mas o que eu vou fazer? E o Espírito Santo é aquele que vem e te dá o consolo. É a presença com você. Você que passa o dia inteiro em casa, né? Muitas vezes sozinha, você tem de ir trocando ideias, de conversando com o Espírito Santo, cantando, o Espírito vai ministrando no teu coração. Talvez você esteja hoje também com uma sensação de frustração, porque você fez tudo, você está quase terminando o livro, muitas coisas não aconteceram, ou você ouve testemunhos, ou você vê a vida das pessoas hoje, ela parece que é muito melhor do que a tua tem tanta coisa para resolver, tem tanta coisa impossível, e a presença do Espírito Santo na tua vida, você pode partilhar nesse momento da presença dele como alguém que vem e traz aquele consolo, aquele conforto no teu coração, daquelas coisas que você não tem uma saída hoje. Você não tem uma saída hoje, mas o Espírito Santo, ele alivia, ele tira aquela dor, ele vem como se fosse um bálsamo. A gente usa essa expressão que antigamente ela era usada, a expressão bálsamo,
é como se fosse assim um remédio para as feridas, né? Então existia, a Bíblia até falava do bálsamo de Gileade, o bálsamo que era alguma coisa tópica que era colocada na pele para as feridas. E o Espírito Santo, ele pode vir com essa função de entrar no teu coração, trazer consolo, trazer conforto. A Bíblia fala que as nossas orações, elas ficam diante de Deus como que em salvas, em taças. Então, se você orou, não viu coisas acontecerem, se você tem orações de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, coisas que ainda não aconteceram, entenda que diante de Deus, essas orações elas não foram desperdiçadas, elas estão lá na presença de Deus. E enquanto essas coisas não acontecem, enquanto você não começa a ver no teu presente essas coisas, você tem um Consolador, você tem o Espírito Santo para vir, para tirar toda a tristeza, para alegrar o teu coração, como alguém que está passando algum medicamento, né, no tópico no teu coração. O Espírito Santo, ele faz muito esse papel. Eu, por exemplo, passei por experiências assim muito difíceis na minha vida, sabe? Muito difíceis. Eu acho que a que eu mais passei, a mais difícil foi que quando eu estava com 28 anos, eu estava numa praia, era uma praia quase deserta, na casa do meu irmão, e estava só eu e uma amiga minha e o meu pai. Meu pai foi passar uns dias, eu estava de férias, e a gente estava brincando na beira da praia, e eu estava andando de mão dada com meu pai. Meu pai tinha 63 anos. E aí, de repente, meu pai caiu morto do meu lado, né? Eu achei no começo que ele tinha tropeçado ou que passou um mal-estar, e eu falei, pai, levanta, pai, levanta, pai. Aí eu vi que ele estava tendo uma crise convulsiva, e aí eu, como médica, né, eu não conseguia fazer nada naquela hora. Graças a Deus que mesmo com pouca gente naquela praia, tinha um cardiologista que estava do lado, que ele sempre passava as férias lá em Palmas, em Governador Celso Ramos. E aí eu falei para aquele cardiologista, olha, eu sou médica, mas eu não, assim, tudo isso numa questão de segundos, né? Eu não vou conseguir tentar fazer a reanimação. Daí ele já começou com a mulher dele, que era enfermeira, e eu só botei a mão na perna, assim, do corpo do meu pai e fiquei orando. Aquela situação, e Deus levou realmente meu pai e tudo, foi uma coisa assim, muita coisa que eu tive que fazer através daquela situação, naquela praia, não encontrava telefone para avisar a família, aí ligava, o pessoal falava, mas não, tu tá brincando comigo. Então foi assim uma situação bem difícil. Mas eu me lembro, como hoje, assim, que muitas vezes eu começava a ter flashbacks daquela situação, daquela cena, daquela solidão. A minha amiga ficou desesperada, eu queria que ela me ajudasse, e ela ficava correndo de um lado para o outro. E assim, muitas vezes eu orei para Deus curar aquela memória, para o Espírito Santo de Deus trazer cura. E hoje eu posso contar essa experiência, assim, muito tranquila, né? Porque meu pai está com o Senhor. Naquele mesmo dia, meu pai estava brincando comigo, ele falou assim, qualquer dia, qualquer sexta-feira, porque a gente tinha costume, não sei por que a gente falava isso, qualquer sexta-feira eu vou para o céu. Eu falei, que é isso, pai? Que história é essa? Mas ele falou assim, olha, qualquer sexta-feira aí, Deus vai me chamar. E eu achei esquisito, mas assim, ele estava com Deus. Mas assim, o que eu quero dizer? Foi uma situação de um desafio terrível, assim, muito grande. E o Espírito Santo várias vezes ministrou meu coração, sabe? Trouxe cura. A questão do medo da morte, sabe? Foi uma coisa tão assim, porque por um tempo parece que eu ia ficar com medo da morte. E hoje eu posso ministrar alguém se há uma necessidade, alguma pessoa que está doente. Eu realmente, Deus me fez uma pessoa muito corajosa, mas foi por causa da cura. O Espírito Santo curando, eu orando e lembrando dessas coisas. Uma outra coisa que é interessante, que o Espírito Santo pode nos ajudar, é a discernir os tempos. Gente, não cuide muito com os tempos na tua casa, viu? Então, por exemplo, teu marido está cansado, está com dor, alguma coisa. Não queira conversar assunto difícil com ele, viu? Não traga problema, não queira que ele decida para comprar alguma coisa.
outro aspecto, mesa, na refeição. A gente, nós temos alguns tempos que a gente sempre tenta cuidar. Um deles é na refeição. Não falar coisas pesadas, difíceis, alguma conversa que vai trazer algum conflito na hora da refeição, para você ter paz. Mas tem horas que a gente não sabe se está na hora certa de falar. Então, pedir para o Espírito Santo. Então, às vezes, você tem uma conversa para rolar com a tua filha, com o teu marido. De repente, você leu muita coisa nesse livro e tem coisa que você precisa... Ok, Deus está falando, eu tenho que conversar sobre esse assunto. Porque pode ser que você vai folhar e você vai ver que tem coisa ali como se fosse uma lição que você não fez, entende? Então, pede para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo de Deus, me dá um clique na hora, que é a hora que eu posso conversar aquele assunto. Porque a diferença é tremenda, a diferença é tremenda. A Bíblia fala lá em Provérbios, a minha mãe fez decorar esse versículo, tanto que ela falava, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. O que eu fiquei tentando imaginar, mas é algum enfeite, sabe? Alguma coisa que tem ouro e prata junto. Deve ser muito lindo, né? Então, assim a palavra dita a seu tempo. Então, a gente precisa pedir para o Espírito Santo. Você tem coisas para resolver com o teu marido? Espírito Santo, me ajuda, me dá a hora certa. A hora certa. Porque lá em Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E a gente precisa discernir essas horas, sabe? Você pegar o embalo, de repente é uma hora que ele está mais alegrinho, ou é uma hora, sabe, que ele começou a falar aquele assunto e você entra com aquele assunto. Do contrário, pode ter situações que são extremamente desastrosas, sabe? Que você vai tentar falar e ali vai ficar muito complicado e além de não resolver o problema, você vai piorar o problema. Então, realmente nós precisamos entender as horas. E a outra coisa, lembra aquilo que eu falei do que Jesus, o contato dele foi quando ele esteve nessa terra, foi presencial, foi com aquelas pessoas. E o Espírito Santo, ele está em vários corações das pessoas e está trabalhando. Na tua família, o Espírito Santo pode ser usado muitas vezes para falar o teu coração, para falar o coração do teu marido, ele pode usar os teus filhos. Tá? Por quê? Porque pensa, o Espírito Santo está ali, está no coração do teu filho, está, né, no teu marido, no teu coração. Ele, como uma rede, ele tem um propósito. O propósito é o crescimento dessa família, o amadurecimento emocional, espiritual dessa família. Então, ele está trabalhando no coração do teu marido, está trabalhando no teu coração, e aí, de repente, ele pode pegar um filho teu, uma filha tua, e essa criança, ela pode falar uma coisa para o teu marido que você talvez levaria meses para conseguir deixar rolar uma conversa, ou que você não teria coragem, ou que se essa criança falou, o teu marido, uau, parou para pensar. Então, o Espírito Santo, ele é o que trabalha, ele fica como se fosse trabalhando nessa rede. E na nossa família, é muito legal, porque assim, aí você vai começar a ver, né, as famílias que elas têm famílias que têm um propósito diferente que o outro. Tem famílias que têm, puxa, essa família, eles são muito bons para servir. Esse casal que eu fui, que faleceu, né, o Eli, ele aconselhou a gente para casar, mas eles tinham 3 filhas mulheres, 4. E eles tinham um ministério. O ministério deles, um dos ministérios era assim, eles tinham um quartinho livre, um pouco longe de casa, um quarto com banheiro. E eles eram fortes em fazer o quê? Tinha alguma menina na igreja, alguém que não tinha família, que morava longe da família, não estava legal, alguém que terminou o namoro. Eles pegavam essa pessoa e essa pessoa traziam para a casa deles e essa pessoa passava um tempo na casa deles. Então, logo depois que o pai morreu, eu passei, não sei se foi 3 meses ou 4, eu morava num apartamento com a minha amiga, e aí a Eli falou assim, olha, vem passar um tempo lá em casa. E aí eu passei aquele tempo, foi um tempo de cura, foi um tempo assim incrível, mas do que eu estou falando? É uma das identidades dessa família, que é trazer cura, que é aconchegar as meninas, que eram as meninas lá da igreja. Então, cada um de nós, Deus chamou a gente com uma identidade como família, como casal.
tem uma particularidade, tem algum detalhe, e o Espírito Santo é o que trabalha nisso. Então, é muito importante você estar atento, porque às vezes o Espírito Santo, ele está falando uma parte da história para a tua filha, outra parte para o teu marido, outra parte para você, e ele vai fazendo a obra. Então, muitas vezes, esteja atento, porque nem sempre Deus vai agir na vida do teu marido, na vida da tua família, do jeito que você pensa. Pode ser um dia uma conversa da tua filha, ou uma outra situação, é o trabalhar do Espírito Santo dentro de casa. Imagina essa rede, né? Porque como ele pode estar em cada um dos corações, então, das pessoas dessa casa, de manhã uma está fazendo devocional, Deus vai falar uma coisa, na outra hora Deus vai falar outra, na minha vida Deus vai falar, olha, vamos convidar fulano no final de semana para vir comer aqui em casa. Olha, acho que eu vou ligar para ver como é que está essa pessoa, vou mandar um WhatsApp. E assim o Espírito vai trabalhando. E ele vai trabalhando também no coração do nosso marido, na nossa vida. Como impacta muito o livro, porque muitas coisas ali, no final, a gente que tem que mudar, né? O marido não muda tanto, parece, e a gente tem que mudar. Então, essa coisa, o marido muda aqui, a gente vai mudando ali, mas quem que vai tecendo isso? Quem que vai fazendo essa cura de maturidade, levando a maturidade? É o Espírito Santo. Então, essa é a minha dica, uma coisa assim, bem prática, sabe? Bem que eu tenho vivido, assim. Eu já vi a Rebeca, por exemplo, talvez com 5 anos de idade, falando coisa que eu falei, meu Deus, de onde essa guria apareceu com essa conversa? Mas assim, era o que a gente precisava ouvir naquele momento. Eu já vi a Tabata numa outra situação, estava até braba e não sei o quê, falou muita coisa que era verdadeira. E assim trabalha o Espírito Santo. Então, eu queria encorajar você, se você ainda não tem essa experiência, nós vamos colocar depois nesse grupo uma oração curta. Se você ainda não fez essa oração de aceitar Jesus no teu coração, de chamar esse Espírito Santo, ou se você tem dúvidas, né, de confessar Jesus com a tua língua, crer. E aí depois você pode ficar tranquila que o Espírito Santo está morando dentro de você. Então, se você ainda tem dúvidas, nós vamos postar uma oração para você fazer também e começar a baixar o aplicativo aí do Espírito Santo, que você vai poder se conectar, sabe? Com muitas pessoas, o que Deus está fazendo. Você vai poder, talvez, ter explicações para as pessoas, por que isso, por que aquilo, por quê? Porque o Espírito está falando, e principalmente na tua vida. E se muitas coisas não aconteceram ainda, se conectar com o consolo e com o conforto do Senhor Jesus. Patrícia, podemos orar ou você está preferindo orar? Como fazemos? Sim, você pode orar sobre esse assunto. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos e pensasse sobre isso que foi falado, que a Alessandra falou, que eu falei, sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você tem desfrutado dessa pessoa, ou talvez você ainda precisa fazer aquela oração para poder ter o Espírito Santo dentro de você. Se você está precisando do consolo, de repente você também pode o Espírito Santo ter falado coisas ao teu coração que você era para ter feito e você acabou desobedecendo, o Espírito Santo está triste, trouxe um constrangimento dentro de você. Queria que você pensasse sobre essa pessoa do Espírito Santo. A gente vai fazer uma oração agora. De repente o Espírito Santo tem falado coisas ao teu coração e você tem tentado dar desculpas ou não ouvir. E Deus, eu creio que Deus está querendo levar cada uma de vocês, cada um de nós, para outros níveis de vida, para uma outra maneira de encarar a vida nesses tempos de desafios, de nós sermos pessoas ousadas, que usam o aplicativo, que usam a ferramenta do Espírito Santo,
que se movem em cima do Espírito Santo, que andam no Espírito e que vão ter uma vida vitoriosa nessa terra, mas também na nossa família, no casamento, em todas as situações. Eu vou orar agora. Pai querido, muito obrigada, porque tu mandaste Jesus para vir nessa terra e morrer por nós. Muito obrigada, porque tu enviaste o Consolador e ele habita em nós, e nós somos o templo do Espírito Santo. Pai, eu quero te pedir por cada pessoa que está ouvindo agora, ou cada pessoa que vai ouvir depois, que tu estejas a cada dia mais e mais revelando a pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja se revelando a elas, dá fome, sede, essas pessoas de lerem a Bíblia, de estarem na tua presença, que ajuda-nos, ensina-nos a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo traz consolo, traz conforto nessa noite. Às vezes estão alguns corações que estão machucados, que estão sem esperança. Vem, Espírito Santo, e começa a trabalhar nessas vidas, que os corações se abram para receber a tua presença, para ouvir a tua voz. Nós queremos aproveitar, queremos desfrutar dessa intimidade que nós temos contigo e viver uma outra vida, uma vida que realmente traz esperança, traz alegria, traz conforto, traz consolo e traz vitória nesses tempos difíceis. Nós amamos, ó Deus, agora eu quero abençoar o casamento, a família de cada uma dessas pessoas que está conosco, que nos ouve, que vai ouvir a fita depois, o vídeo depois. Eu quero abençoar no poder que é no nome de Cristo Jesus. Ó Pai, haja esperança, haja saída, que as pessoas possam ver o escape, a estratégia, e que também, ó Deus, nós desde já te agradecemos, porque eu já tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos do trabalhar do Espírito Santo dentro das famílias, nesse um mês que vai completar, no coração dos nossos maridos, no coração dos nossos filhos e também nos nossos corações. Nós oramos no poder que é no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amadas. Enquanto a Pri estava falando ali, a Alice e a Alessandra estavam falando também, a Bíblia fala assim, né? Só para encerrar, eu gosto muito e eu quero encorajar vocês a lerem 1 Coríntios capítulo 6, onde Paulo fala muito sobre o Espírito Santo, né? E o que ele pode fazer, a maneira como ele se revela a nós, né? E ele é a ferramenta, o aplicativo, como ela falou, a Pri falou ali, é pertinente, né, para que nós tenhamos essa vida abençoada, né? Porque enquanto ela estava falando e eu estava lembrando a minha Bíblia nesse trecho de 1 Coríntios 2, ela é toda pintada, porque tem muitas pérolas ali sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas tem um cântico que eu queria deixar para vocês, baseado que tem uma parte desse livro de Coríntios, que o Tirso de Melo canta e gravou, que ele fala assim, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus que habita em nós, tu que sondas e conheces as profundezas de Deus, prescruta nossos corações e clama, guia-nos à vontade do Pai. E é isso que ele faz, né? Ele prescruta os nossos corações, ele nos constrange, né? Ele é um cavalheiro, como a gente tem ouvido, ele vem, ele convida, ele nos constrange em amor, né? Para nos tirar daquele caminho errado e alinharmos os nossos caminhos, né? Os nossos pensamentos com os pensamentos e o coração de Deus,
né? E ele é esse agente, esse aplicativo, né? Essa ferramenta, e nós dependemos dele. Nós não temos como, nós não poderíamos viver, né, essa vida de santidade, essa vida de altar, essa vida de presença de Deus sem o Espírito Santo. Ele é o agente transformador de Deus nas nossas vidas. E nós, né, dependemos dele também no nosso casamento, na nossa família, na educação dos nossos filhos, para todas as coisas, né? E com ele, né, nós venceremos os desafios, nós teremos casamentos restaurados, e como a Pri falou, e reforço, talvez você aí nesses 30 dias, né, já tenha muita bênção para contar, mas talvez você ainda esteja num processo, mas o trabalhar de Deus, o agir de Deus é invisível, mas ele está trabalhando. E às vezes tem tanta coisa é tão profundo o que Deus tem para fazer, que talvez 30 dias é o período que ele está movendo, mas os frutos virão, ainda virão. Mas até esse momento, enquanto a gente espera esses frutos, nós, como a Pri falou, nós temos o Espírito Santo. Como a Alessandra falou, o Espírito Santo ajudou ela em tantas coisas. Quando eu vi essa história dela a primeira vez, ela lia e lia a palavra e não entendia. Mas, como falam, né? A Bíblia é o único livro que é onde você lê com o próprio autor ao seu lado, né? E Deus tem prazer, através do Espírito Santo, de se revelar através da palavra dele nas nossas vidas. Então, gente, Deus abençoe vocês, né? Eu não sei, a gente tem aqui no nosso grupo 2 pastoras, né? Não sei se elas querem compartilhar alguma coisa também antes da gente encerrar, né? E estamos aí nos encorajando umas às outras. Pastora Deb, pastora Cilei, o microfone está liberado. Então, eu estava pensando, né? A doutora Priscila comentou sobre o Espírito Santo, né? E quando a gente aceita Jesus, que ele vem habitar na nossa vida, né? E que presente maravilhoso que nós temos, né? E eu acho que às vezes a gente não entende e a gente não desfruta de tudo aquilo que realmente significa isso, né? Eu acho que se a gente entendesse, a gente ia ficar maravilhado, assim, da grandeza desse presente que a gente tem de fato, né? Que a gente tem um acesso tão direto, assim, a Deus, a presença de Deus, né, esse sussurrar dele nos nossos ouvidos, né? No dia a dia, né? Que a gente pode estar fazendo o que for, a gente pode estar lavando louça, a gente pode estar no supermercado, a gente pode estar aonde for, o Espírito Santo está conosco, ele está andando com a gente no nosso dia a dia. Ele sabe daqueles momentos que a gente sente frustração, aqueles momentos que a gente pode sentir medo, né? Como foi até falado, né? Ele está ali o tempo todo e ele tá nos orientando. Se a gente tiver sensível, né? Tiver com nossos ouvidos abertos, a gente vai ouvir o sussurro dele, a gente vai ouvir a orientação dele. Então, nesses momentos de desafio, né? Como tanto a Ali como a doutora Priscila estavam falando, né? A gente está falando até com relação aos maridos e situações. Quantas vezes a gente está em alguma situação e a gente fica assim, puxa, o que eu faço nesse momento, né? Se a gente estiver realmente gastando tempo com Deus, estiver gastando tempo com o Espírito Santo, naqueles momentos ele vai nos direcionar, né? Ele vai nos dar essa direção do que fazer, do que falar, do que não falar muitas vezes, que é mais, às vezes, um dos problemas das mulheres na verdade, saber quando não falar. E a gente precisa ter esse discernimento mesmo, né? E sabedoria para realmente poder fazer e ouvir a voz do Espírito na nossa vida, que a gente possa estar cultivando isso, né? Mais e mais, desfrutando disso. Eu acho que quanto mais tempo a gente passa, esse grupo de oração que nós temos é uma bênção. Quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus, eu acho que mais afinado ficam os nossos ouvidos para ouvir essas coisas que o Espírito Santo está tentando falar com cada uma de nós. E eu acredito assim que, né, na medida que a gente fica passando tempo com ele, né, a gente pode estar orando, né? Quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar
Agora faz um tempinho já que eu não ando de ônibus, mas tinha uma época que eu andava muito de ônibus. Às vezes sentada ali, né, no ônibus, e bem baixinho, orando, sabe, falando assim, ninguém precisa estar ouvindo nada, mas assim, falando e deixando o Espírito Santo falar conosco. Então, seja onde for, no que a gente estiver fazendo, a gente pode estar cultivando isso dentro de nós e deixando o Espírito Santo estar ministrando nas nossas necessidades, mas também ouvindo o que ele está querendo nos dizer, o que ele está querendo que a gente faça, né, em determinadas situações. Então, acho muito gostoso, foi muito gostoso essas palavras que vocês compartilharam nessa noite, uma bênção para cada um de nós, que a gente possa realmente estar, né, usar essa ferramenta maravilhosa, né, e essa pessoa do Espírito Santo na nossa vida, né, em nome de Jesus. Amém. Eu posso falar também? Foi muito, muito impressionante ouvir todos os testemunhos da Ali e da doutora Priscila. Foi bem incrível, doutora Priscila, ouvir você falar do seu pai, falar que já, né, foi curada mesmo, porque com certeza é um momento bem, bem difícil. E os testemunhos da Ali foi muito legal, foi maravilhoso ouvir tudo que vocês disseram. E a pastora Débora estava falando, né, da gente ficar quietinha, né, no ônibus, andando onde for, e ouvir o Espírito Santo. E só lembrando que para a gente poder ouvir ele, a gente precisa ficar quietinha. Então, às vezes, eu acho que é bem isso. Você está aqui orando e Jesus, agora eu quero te ouvir, Espírito Santo, eu preciso te ouvir e ficar quietinha para que ele tenha espaço para poder falar para nós. Isso que a doutora Priscila falou, dessa rede, gente, eu acho tão legal a gente poder ouvir as coisas e pensar sobre aquilo, sabe, sobre essa rede, e ele usa o filho, ele usa o marido, ele usa situações, e se a gente estiver atento e puder perceber, isso que ela falou muito, muito profundo no meu coração agora, sabe, às vezes o marido está falando algo e você, claro que não, nada a ver, e daí, opa, às vezes é o Espírito Santo tentando te orientar a respeito de alguma coisa, mas a gente tem aquela autojustiça, a razão, né? E às vezes a gente não entende que era justamente o Espírito Santo trabalhando nesse momento ali. Meninas, foi muito, muito maravilhoso poder ouvir vocês, foi muito bênção mesmo. Patrícia. Amém, amém, amadas. Então, né, vamos permanecer aí firmes no nosso propósito, né? Temos hoje, amanhã e sábado, e que tremendo isso, né? Porque a autora, eu tô amando essa mulher, porque ela não, nós vamos terminar os 30 dias assim, ela tá vasculhando todos os poros, todas as possibilidades de oração, né, para a nossa vida, para a vida dos nossos maridos, trabalhando áreas tão tremendas confesso, gente, coisas que eu nunca pensei em orar a respeito sobre meu marido ou sobre a minha vida. E que privilégio, que oportunidade que a gente está tendo, né? Então, eu quero, assim, encorajar você, animar. Se você está com os vídeos em atraso, corre lá, assiste, né? Tão rapidinho, a gente vai fazendo as coisas e vai ouvindo e orando para não perder nada, para a gente chegar ali, né, nos 30 dias, assim, naquela convicção de que, Senhor, né, fizemos a nossa parte, agora Espírito Santo, né, estamos aí, né, na expectativa. E Deus abençoe vocês. Obrigada, pastora Deb, pela presença. A pastora Cirlei, mais uma vez, gravando aqui para nós, né? Você aí que não pôde estar, vai estar assistindo. Ali, muito obrigada por ter compartilhado também um pouco da tua experiência. Doutora Priscila também, né? Sempre trazendo tanto ensino, tanta experiência. E louvo a Deus pela vida de vocês, gente. Não quero estender mais o tempo, né? São 21 horas e 43 minutos. Deus abençoe vocês. E como a Pri falou, a gente vai deixar ali agora, amanhã, a gente vai postar ali espaço para vocês se pronunciarem. A gente também quer ouvir os testemunhos, né? Que eu creio que todas temos algo para compartilhar. Amém? Deus abençoe vocês e boa noite na presença do Senhor. E não abandone.